Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas torres brilhantes de Manhattan, onde os escritórios de vidro refletem o sol como espelhos de poder, trabalhavam Tiana Brooks, uma mulher negra de 28 anos. Brilhante e determinada. Todas as manhãs ela entrava pelas portas da empresa Holloway & Co., consciente de que o seu talento era sua arma mais preciosa, mas também que a arrogância de alguns, nomeadamente a de Ricardo Holloway, o gerente-geral, poderia transformar sua vida diária em um campo de batalha. Richard, um homem branco na casa dos 50, sempre vestindo um terno impecável e um sorriso condescendente, dirigia a empresa com mão de ferro. Seu ego imenso levava a menosprezar aqueles que considerava inferiores, e ele não tolerava dissidências. Seus alvos favoritos eram frequentemente mulheres jovens e funcionários negros. Tiana, apesar de sua inegável competência, era regularmente vítima de suas provocações públicas e críticas injustas. No entanto, por trás da calma aparente, Tiana abrigava uma força silenciosa. Ela sabia que cada humilhação era apenas um teste de sua resiliência. E naquela manhã de segunda-feira, quando Richard a chamou perante todo o departamento para ridicularizá-la por um erro que ela não havia cometido, ela sentiu que algo estava prestes a mudar. Aquele dia aparentemente comum marcaria o início de um confronto que mudaria para sempre o curso do relacionamento deles, e derrubaria a arrogância de Richard Holloway. Na manhã de segunda-feira, o escritório de Holloway & Co. O clima era pesado. Os funcionários, já estressados pelo início da semana, cochichavam entre si, preocupados com a reunião matinal que Richard havia convocado. Tiana Brooks no meu escritório, agora. Richard disse com uma voz gélida que ecoou por todo o espaço aberto. Tiana levantou os olhos do computador, respirou fundo e caminhou em direção à sala do diretor, ciente de que cada passo seria observado pelos colegas. Então, você cometeu outro erro no relatório financeiro de sexta-feira, não é? Perguntou Richard, com as sobrancelhas franzidas e um brilho de desprezo nos olhos. Tiana permaneceu calma. Senhor Holloway, verifiquei o relatório 2 vezes. Todos os dados estão corretos. Richard caiu na gargalhada, uma risada irônica que silenciou a sala inteira. Correto? Sério? Vamos ver. Ele pegou o relatório da mesa e o folheou, franzindo a testa, mas teatralmente para humilhar Tiana. Como você espera liderar um projeto se nem entende esses números tão simples? Os colegas desviaram o olhar, desconfortáveis, enquanto Tiana sentia o coração bater mais rápido, mas mantinha a cabeça erguida. Senhor, garanto que tudo está correto. Se quiser, posso mostrar cada cálculo, passo a passo. Richard balançou a cabeça, dispensando. Pare com essas explicações. Talvez você devesse considerar um cargo em que não incomode ninguém, como na recepção talvez. Um silêncio constrangedor se instalou. Tiana sentiu a raiva aumentar, mas a canalizou para a determinação. Não ia reagir com humilhação ou raiva. Sabia que cada palavra que dissesse mais tarde seria mais poderosa do que qualquer insulto que Richard pudesse lançar contra ela. Ao sair do escritório, seus colegas a olharam com uma mistura de admiração e pena. Aquilo era só o começo. De volta à sua mesa, Tiana sentou-se, olhando fixamente para a tela do computador. Os insultos e provocações de Richard ainda ecoavam em sua mente, mas em vez de ceder à raiva ou ao desânimo, ela sentiu uma determinação crescente dentro de si. Não posso deixar isso continuar. Ela murmurou para si mesma, cerrando os punhos levemente. Ela abriu o arquivo do projeto em questão e releu cada linha, cada figura, cada nota que havia preparado cuidadosamente. Tudo estava perfeito. Sem discrepâncias, sem erros. Richard tentará desacreditá-la na frente dos colegas, mas a verdade estava do lado dele. Tiana então começou a anotar, detalhadamente, todas as humilhações e comentários injustos que sofreu desde que começou a trabalhar na Holloway & Co. Cada detalhe era importante. Datas, frases exatas, possíveis testemunhas. Ela sabia que a documentação seria sua melhor arma. Ela também pensou em seus colegas, muitos deles silenciosos diante dos abusos de Richard, mas respeitosos com ela. Talvez pudessem testemunhar sua competência e a conduta injusta de Richard. Uma ideia germinou em sua mente. Ela não iria simplesmente se defender, ela iria reverter a situação com estratégia e inteligência, deixando Richard desacreditado. Tiana se levantou, respirou fundo e sentiu sua energia mudar. O medo e a humilhação daquela manhã estavam se transformando em uma força calma, mas implacável. Ela sabia que Richard não poderia continuar a menosprezá-la para sempre. E quando ela agisse, seria com um estrondo na frente de todos irrefutavelmente.
Naquela noite, ao chegar em casa, ela não contou a ninguém sobre o seu dia. Mas em sua cabeça, o plano começava a se formar. Ela iria provar seu valor e fazer Richard pagar por sua arrogância. Mas com classe, inteligência e precisão. Poucas semanas após a humilhação pública, a empresa Olovai & Co estava preparando uma apresentação importante para investidores internacionais. O projeto, fundamental para o futuro da empresa, tinha como objetivo demonstrar a inovação e a liderança da equipe. Richard, fiel à sua forma, decidiu atribuir todo o trabalho a um dos seus colegas brancos, Mark Reynolds, minimizando o papel de Tiana. Certifiquem-se de que tudo esteja pronto para brilhar diante desses investidores, ordenou, sorrindo confiante. Mas ele não sabia que Tiana, calma e metódica, havia antecipado cada movimento. Durante dias ela estava preparando uma demonstração perfeita, documentando todas as suas contribuições e criando um recurso visual irrefutável. Cada número, cada gráfico e cada etapa da estratégia foram cuidadosamente explicados, deixando pouco espaço para discussão. Na manhã da apresentação, Richard subiu ao palco, confiante, com Mark ao seu lado. Tiana permaneceu ao fundo, aparentemente silenciosa e discreta. Os investidores, impressionados com a aparência profissional da dupla, não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Quando Richard começou a explicar o projeto, Tiana levantou a mão educadamente. Com licença, Sr. Olovai, posso esclarecer uma coisa? Richard olhou para ela com uma mistura de irritação e surpresa. Sim, vá em frente. Tiana falou com calma e autoridade. Ela apresentou os dados, explicou as estratégias e demonstrou como suas ideias haviam sido implementadas desde o início. Cada gráfico que exibia demonstrava sua maestria e seu papel central no projeto. Os investidores trocaram olhares de admiração, alguns sussurrando sobre sua inteligência e preparação impecável. Richard tentou intervir, tentando retomar o controle, mas cada interrupção era constrangedora e tornava suas explicações confusas. Os murmúrios de investidores e colegas agora pendiam a favor de Tiana. O revés inesperado para Richard foi completo. Ele foi publicamente desacreditado diante de testemunhas influentes, e Tiana brilhou com seu profissionalismo e talento. Ao final da apresentação, os investidores parabenizaram Tiana calorosamente. Richard, pela primeira vez, sentiu sua autoridade vacilar. Sua arrogância e condescendência não eram mais suficientes para esconder a verdade. Tiana provou que era indispensável e insubstituível. Após a apresentação, a sala de conferências pareceu vibrar com energia renovada. Os investidores continuaram a aplaudir Tiana, fascinados por sua clareza e postura. Os colegas, antes mudos diante das humilhações que ela sofreu, agora trocavam olhares de admiração e respeito. Richard, corado de raiva e humilhação, tentou se recompor. Enfim, obrigado, gaguejou, sem conseguir retomar o fio da meada. Sua voz tremeu levemente, um detalhe que ninguém deixou passar. Tiana, mantendo a calma e o profissionalismo, deu um passo para trás e sorriu levemente. Obrigada pela atenção. Fico feliz em poder compartilhar o trabalho realizado pela nossa equipe. Naquele momento, Mark Reynolds, geralmente o fiador pelo qual Richard costumava levar o crédito, sussurrou para seu superior. Richard, é ela. Todo o crédito vai para Tiana. Richard sentiu uma pontada de pânico. Havia subestimado a colega. Tudo que ele havia construído como fachada de autoridade estava começando a ruir. Os investidores agora faziam perguntas diretamente a Tiana, que respondia com confiança e precisão. Cada resposta reforçava sua imagem e revelava a incompetência de Richard em lidar com a situação sem o seu domínio. Ao final da reunião, os investidores se levantaram para parabenizá-la. Alguns até se ofereceram para lhe dar o cargo de gerente de projeto para o lançamento internacional. Tiana aceitou graciosamente em nome da equipe, destacando cada membro, sem ser por vaidade pessoal. Richard, humilhado publicamente, saiu da sala sem dizer uma palavra. Pela primeira vez, sua arrogância o traiu. Ele percebeu que subestimar Tiana fora um erro fatal. A verdade estava vindo à tona. Talento, habilidade e dignidade não podiam ser escondidos nem esmagados pela arrogância. Tiana, por sua vez, sentia uma satisfação silenciosa, mas profunda. Sabia que aquele momento marcava uma virada, não só para ela, mas para toda a empresa, que agora reconhecia o verdadeiro mérito, independentemente da cor da pele ou do status social. Richard Olovai voltou para o seu escritório, a porta batendo atrás dele com um eco quase cômico. Sentou-se pesadamente na cadeira, olhando para o nada, o rosto tenso. Nunca havia se comportado tão mal na frente de colegas e pior, na frente de investidores. Seus pensamentos giravam, como ela ousa? Por que ninguém me defendeu? Como pude subestimar Tiana Brooks?
Ele se levantou, andou de um lado para o outro e reviveu a cena na sala de conferências. Cada palavra exata que Tiana dissera, cada número exato que ela apresentará, cada sorriso de admiração dos investidores queimava de vergonha. A imagem de sua própria falta de jeito estava gravada em sua mente. Ele não havia sido apenas contrariado, ele havia sido ridicularizado. Seu assistente entrou timidamente. Senhor Holloway, os investidores solicitaram uma conversa com Tiana. Eles estão muito impressionados. Richard congelou. Com Tiana. Sua voz tremeu, uma mistura de raiva e descrença. Mas, eu administro esta empresa. O assistente olhou para baixo, ciente da ironia. Sim, mas eles querem as recomendações dela. Dizem que ela liderou o projeto do início ao fim. Richard sentiu seu mundo ruir. Pela primeira vez compreendeu que sua arrogância e necessidade de dominar os outros não só haviam manchado sua imagem, como também colocado em risco sua verdadeira autoridade. Todo o respeito que ele acreditava conquistar por meio do medo e do desprezo desapareceu diante da competência e dignidade de Tiana. Ele percebeu, tarde demais, que subestimar uma pessoa talentosa por causa de sua cor ou status foi um erro fatal. Toda a humilhação infligida a Tiana agora se voltava contra ele, e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Para Richard, aquele dia marcou o início de uma dolorosa constatação. Arrogância e desprezo nunca são aliados, e o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em respeitar e reconhecer os talentos de cada um. Os dias que se seguiram à apresentação foram reveladores para todos. A notícia da excelência de Tiana e da humilhação de Richard espalhou-se rapidamente por toda a Holloway e cofuncionários que sofriam em silêncio há muito tempo começaram a reclamar do comportamento da gerente. Alguns colegas vieram parabenizar Tiana, admirando sua força e autocontrole. Os investidores, por sua vez, não pouparam elogios. Vários ofereceram diretamente a Tiana a oportunidade de liderar projetos importantes e representar a empresa em reuniões internacionais. Sua rápida e merecida ascensão tornou-se um símbolo para toda a equipe. Competência e integridade sempre superam a arrogância e o desprezo. Richard, por sua vez, encontrava-se isolado. Suas tentativas de retomar o controle foram desajeitadas, e seus pedidos de desculpas silenciosos não tiveram o menor efeito aos olhos dos colegas. Cada vez que ele falava ou intervinha, um murmúrio baixo percorria a sala. Os funcionários agora sabiam que sua autoridade estava sendo parcialmente usurpada por sua arrogância. Até Mark Reynolds, que durante muito tempo fora cúmplice involuntário de Richard, começou a se distanciar dele. É preciso dar crédito a alguém que faz o trabalho de verdade, sussurrou Mark para um colega, olhando-o com crescente respeito por Tiana. Richard então sentiu uma mistura amarga de raiva e vergonha. Suas decisões, baseadas em desprezo e condescendência, não afetaram apenas sua imagem, mas também o clima dentro da empresa. Ele entendeu que a verdadeira liderança não é imposta pelo medo ou pela humilhação, mas pelo exemplo, pela competência e pelo respeito ao próximo. Para Tiana, as consequências foram positivas e claras. Seu trabalho árduo e dignidade transformaram não apenas sua carreira, mas também a cultura da empresa. Ela estava se tornando um modelo, um exemplo vivo de que inteligência e perseverança sempre triunfam, mesmo diante da mais profunda arrogância. Richard Holloway estava sentado sozinho em seu escritório, com o olhar vazio e as mãos agarradas à borda da mesa. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo murmúrio dos funcionários nos corredores, agora confiantes e orgulhosos de Tiana. Pela primeira vez em sua carreira, ele sentiu como era ser derrotado não pelos concorrentes, mas pela verdade e competência de um funcionário que ele desprezava. Toda a humilhação que ele infligiu a Tiana voltou para ele como um bumerangue. Seus pensamentos giravam. Como pude ser tão cego? Por que não vi o talento dele? Por que pensei que menosprezar os outros me elevaria? Ele se lembrava de cada palavra cruel dita, de cada zombaria pública, e uma amarga sensação de vergonha o invadiu. Ele havia perdido não apenas a confiança dos colegas, mas também a credibilidade junto aos investidores, que agora viam Tiana como a verdadeira força da empresa. Richard sabia que era tarde demais para mudar o passado. Ele havia sido confrontado com a realidade. Arrogância e desprezo têm um preço. E esse preço agora era a perda de respeito e autoridade que ele acreditava ter adquirido anos atrás. Tiana, por sua vez, não buscava vingança. Ela continuou seu trabalho com calma e eficiência, deixando seu sucesso falar por si. Cada conquista que Tiana recebia, cada elogio que recebia na frente de Richard, era um lembrete silencioso da lição que ele havia perdido. Dignidade, talento e integridade não são medidos pela arrogância ou medo que se inspira nos outros,
Naquele dia, Richard entendeu que algumas lições são pesado demais para ignorar, e que o verdadeiro poder está em respeitar e reconhecer os outros, não na humilhação. Após a reunião crucial com os investidores, Tiana se viu sob os holofotes da empresa. Suas habilidades, paciência e dignidade foram finalmente reconhecidas, e ela passou a receber maiores responsabilidades, supervisionando projetos estratégicos e orientando equipes inteiras. Colegas que antes relutavam em falar começaram a confiar nela. Tiana não só ganhou autoridade, como se tornou uma modelo de resiliência e liderança. Cada ação que ela tomou, cada decisão que ela validou, inspirou confiança e motivação. Até Richard, apesar do arrependimento, foi forçado a reconhecer as qualidades dela. Durante uma reunião interna, ele sussurrou para um colega: ela realmente mudou a empresa. Suas palavras estavam impregnadas de genuína amargura. Ele sabia que havia sido superado por alguém que havia subestimado. Tiana, ciente da atenção que estava gerando, optou por agir com elegância. Destacou os sucessos de suas equipes, compartilhou crédito e reconheceu publicamente as contribuições de cada um. Sua ascensão não foi apenas pessoal, foi transformadora. Cultura corporativa, inspirando respeito e mérito em vez de medo e arrogância. Os investidores, impressionados com sua visão e eficiência, decidiram confiar a Tiana o lançamento de um grande projeto internacional. Sua carreira estava tomando um rumo decisivo, e sua história se tornou um exemplo inspirador para todos os funcionários. Competência, inteligência e dignidade sempre triunfam no final, mesmo diante da mais profunda arrogância. Nas semanas seguintes, a influência de Tiana foi sentida em todos os cantos da cidade. Olovai e com os funcionários, antes silenciosos diante dos abusos de Richard, agora encontravam coragem para se manifestar e valorizar o mérito em detrimento do medo. As reuniões se tornaram espaços de colaboração e respeito, e a arrogância de Richard diminuía cada vez mais a cada dia. Os investidores, impressionados com a capacidade de Tiana de mobilizar suas equipes e alcançar resultados excepcionais, passaram a consultá-la diretamente para todas as decisões importantes. Ela não era mais apenas uma funcionária, havia se tornado uma figura central na empresa, um símbolo de inteligência, competência e dignidade. Richard, ciente da transformação ao seu redor, sentiu uma mistura de amargura e compreensão. Percebeu que seu método de dominação e humilhação não era apenas ineficaz, mas também destrutivo. A lição era clara: respeito, escuta e valorização dos talentos são as verdadeiras chaves para a liderança. Até mesmo os novos funcionários que ingressavam na empresa ouviram rapidamente a história de Tiana, como ela permaneceu calma, persistente e inteligente diante da humilhação. Seu exemplo inspirou, guiou e motivou qualquer pessoa que aspirasse a progredir na carreira, mantendo a integridade. A empresa, antes dominada pelo medo e pela arrogância, entrava em uma nova era. E Tiana, à medida que continuava sua ascensão, sabia que sua vitória não era apenas pessoal. Ela abriu caminho para um ambiente onde o mérito e a dignidade finalmente triunfaram. Poucos meses após a apresentação que mudou sua vida, Tiana Brooks consolidou sua posição dentro Olovai e seu projeto internacional foi um sucesso retumbante, aclamado por investidores e parceiros em todo o mundo. Ela não era mais reconhecida apenas por suas habilidades, ela personificava a integridade, coragem e liderança. Os funcionários, inspirados por seu exemplo, agora trabalhavam em um clima de respeito mútuo. O medo que antes dominava o escritório havia desaparecido, substituído por confiança e motivação. Até mesmo Richard Olovai, confrontado com a realidade de seus erros, iniciará um lento processo de autoanálise. Sua fachada de arrogância dera lugar à consciência de suas limitações e falhas. Em uma reunião de gestão, Tiana falou com calma e confiança: este sucesso é o sucesso de toda a equipe. Quando valorizamos o talento, a competência e a dignidade de cada indivíduo, podemos realizar o impossível. Suas palavras foram recebidas com calorosos aplausos. Richard, sentado num canto, sentiu uma mistura de pesar e respeito. Ele finalmente entendeu que a verdadeira liderança não é imposta pelo medo, mas conquistou o respeito e o reconhecimento dos outros. Tiana saboreou o momento em silêncio. Sua jornada de resiliência e perseverança não só transformou sua carreira, mas também toda a cultura da empresa. Ela se tornou um símbolo de triunfo sobre a arrogância. Um exemplo vivo de que talento e dignidade sempre acabam sendo reconhecidos. E assim uma nova era começou em Olovai e onde o mérito, a colaboração e o respeito mútuo finalmente prevaleceram sobre a arrogância e a injustiça. Tiana Brooks, com sua coragem e sabedoria, abriu caminho para essa mudança duradoura.
E sua história continuaria a inspirar todos aqueles que ousaram acreditar em si mesmos, apesar dos obstáculos.